Qual de todas as igrejas é a verdadeira? Há uma igreja que é verdadeira ou todas são falsas? Como eu posso saber qual delas é a verdadeira? Muito prazer, eu me chamo Guilherme e seja bem-vindo ao canal Mergulhando nas Escrituras. Desde já, quero dizer que o que será dito aqui é a minha opinião, os meus sentimentos e o meu testemunho a respeito deste assunto. É comum nós nos perguntarmos por que existem tantas igrejas e se há uma que é verdadeira, porque há uma em cada esquina. É o que parece, né? Existem muitas formas diferentes de adorar a Deus. Mas Deus, ele é um só. E ele não tem várias doutrinas diferentes, várias interpretações da doutrina diferentes, assim como existem muitas igrejas. Por exemplo, o batismo. O batismo, hoje em dia, existem muitas formas de batizar, mas Deus disse lá em Efésios que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, existe só uma doutrina que é 100% verdadeira, 100% completa. Eu gostaria de trazer algumas características, poucas características que já vão ajudar você a saber qual de todas as igrejas é a própria igreja de Jesus Cristo, que contém 100% da verdade. Então, a primeira delas é quando o Salvador Jesus Cristo estava na Terra. Quando ele veio à Terra, lá em Jerusalém, ele organizou a sua igreja, ele estabeleceu a sua igreja. E lá em Efésios 2:20 diz sobre o que essa igreja era edificada, o que tinha, quais eram as características dessa igreja. Diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, na igreja de Cristo precisa ter um profeta e 12 apóstolos. Naquela época, o próprio Salvador era o profeta e ele chamou 12 apóstolos. Então, na igreja de Cristo, para ser a igreja dele tem que ter um profeta e tem que ter 12 apóstolos para ser a igreja dele. E tem que ser uma igreja mundial, porque eles falam para o mundo inteiro. Jesus Cristo falava para o mundo inteiro, não só para uma cidade, só para uma região, só para um país. Então a igreja tem que ter no mundo inteiro, não só no bairro ou só no país, ou só na cidade. E uma outra característica, o próprio Salvador diz o seguinte: e como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Então, na igreja de Cristo, na verdadeira igreja dele, tem que ter o nome dele. Se tiver o meu nome, por exemplo, a igreja do Guilherme, não é a igreja de Cristo, essa é a igreja do Guilherme. Se for a igreja do amor, a igreja da paz, pode ter certeza que essa não é uma igreja que tem 100% da verdade, porque essa não é a igreja de Cristo. A igreja dele tem que ter o nome dele e tem que estar edificada sobre o evangelho dele, que tem que ter um profeta, e os 12 apóstolos tem que ter o nome dele. Porque essa igreja tem que ser guiada por revelação, não só por mera opinião pessoal de um homem comum. Então, essas são poucas características que já te ajudam a saber qual que é a igreja verdadeira. Então, se uma igreja não tem o nome de Cristo, pode ter certeza que essa não é a igreja de Cristo. Se uma igreja não tem um profeta e não tem 12 apóstolos, pode ter certeza que essa não é a igreja de Cristo. Se essa igreja não tem no mundo todo, também não é a igreja de Cristo, porque Deus, ele ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo. Então, essa é a minha opinião, são meus sentimentos, foi o que eu aprendi. E eu convido você a orar e perguntar a Deus se o que foi dito aqui é verdadeiro, se existe somente uma igreja. E qual é essa igreja, na minha opinião? Para mim, a única igreja verdadeira na face da terra é a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Eu sei disso, porque nela contém o nome de Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Existe um profeta e existem os 12 apóstolos. E ela é uma igreja que tem no mundo todo. E eu sei disso porque eu orei, eu visitei a igreja, eu era de uma outra igreja. E quando eu visitei essa igreja, quando eu me ajoelhei e perguntei a Deus, eu descobri que a única e verdadeira igreja dele estava na terra. Porque ele é um só. Então ele tem uma igreja que contém 100% da verdade. Porque ele não é um Deus de confusão, de doutrinas diferentes, mas sim a doutrina dele é a mesma no mundo todo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E convidar você realmente a orar e perguntar se a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias é a única igreja verdadeira com 100% da verdade. Eu convido você a fazer isso, é uma pergunta que é uma relação que vai estar entre você e Deus. Pergunte direto a Deus, não vá ao Google, não vá a amigos, a pai, ou mãe, ou irmão, vai direto a Deus, pergunta a Ele. Se ajoelha e pergunta para ele se a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias é a única igreja verdadeira. Faça uma visita, conheça os missionários,
Você vai saber por você mesmo, não porque eu falei ou porque alguém falou, mas é porque você buscou e você orou a Deus perguntando qual igreja era verdadeira, qual igreja você deveria se filiar e ser batizado. Eu sei que essa é a única igreja verdadeira, porque eu orei, eu visitei e eu busquei por mim mesmo. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, espero tê-los ajudado a compreender um pouco das características da verdadeira igreja de Cristo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!